Oração para a libertação da sombra. Deus, Pai, Mãe, Vida, venho com toda a minha fé pedir que me prepare para a libertação de toda forma negativa que está impressa em minha sombra. Tudo que foi gravado desde a minha primeira existência até o momento atual e tudo que vivi e presenciei na minha infância, vinda de meus pais e familiares, tais como as impressões de pobreza, brigas por dinheiro, conflitos afetivos, desavenças conjugais, discussões em famílias e com vizinhos, discórdias por dívidas, choques emocionais, medo, pânico, abusos físicos e morais, toda a amargura, inveja, desgosto e ódio. Peço à minha sombra que liberte essas impressões. E com o poder da minha consciência crística e com a força da minha luz, eu autorizo em nome de Jesus Cristo que tudo seja removido. Amém. Amém. Bom dia, Marcos. Bom dia, Cleusa. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que estão ouvindo. Muito bacana essa oração, né? É uma oração forte, mas curtinha, né? Que ela tem que ser feita com uma frequência, né? Tem que ser feita assim diariamente. Então, há muitos anos, a pedido do Conselho Kármico, né? Que eles vêm todos os anos, e eles pediram para fazer essa oração porque todos nós temos o lado luz e o lado sombra, né? E toda a nossa dor, todo o sofrimento, ele está armazenado nas sombras. Então, ali a gente carrega essas impressões. Então, o que são as impressões? Tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você vivencia ali na sua infância, na juventude, vai ficando impregnado nessa sombra. Então, como se fosse um carimbo. Então, você, às vezes, a mãe ou o pai fala mal seu pai é isso, seu pai é aquilo. Então, você impregna a sombra da criança com aquela impressão. E aí ela vai olhar com os olhos daquela impressão, porque ela não está enxergando, porque está na sombra, né? Na sombra a gente não enxerga direito, né? Não. Então, ela não tem a luz ainda totalmente aberta da consciência para ver que aquilo não é verdade. Então, o outro, na hora da raiva, cria uma imagem sua e depois é difícil tirar essa impressão do inconsciente, viu? Porque às vezes você cria aquela imagem do pai ou da mãe e aquilo fica tão impregnado na sua consciência infantil que você carrega aquela imagem, às vezes até para o resto da vida, né? E é bastante comum você atender pessoas, né? Que tem um ódio ou do pai ou da mãe, ou tem uma mágoa, né? Que nem a gente fala, né? E não consegue nem explicar por quê. Então, eu atendi uma senhora já, ela está com quase 60 anos, que tem 1000 problemas, né? Só que o problema dela está todo impregnado na imagem da mãe. Então, ela não consegue nem falar a palavra mãe. Quando eu comecei a fazer a constelação com ela, para ela libertar a mãe, né? Reconhecer que foi a mãe que gerou, que foi a mãe que trouxe ela para a vida, ela ficava com uma cara de ódio tão grande e não queria pronunciar a palavra mãe. Porque o ódio da mãe era tão grande que, assim, só ela escutar a palavra mãe... Já se arrepiava toda. Já vinha as impressões. Aí eu comecei a perguntar, por que você tem tanto ódio da sua mãe? O que ela fez para você odiar tanto? Aí foi isso. O pai ficou ali criando uma impressão da mãe, que a mãe era isso, que a mãe era aquilo, que a mãe era a causadora de tudo, que a mãe era a culpada de todo aquele sofrimento. E ela criou isso. E depois ela foi ficando revoltada com a mãe, foi crescendo. Aos 17 anos ela era tão
Revoltada. Revoltada, tão agressiva com a mãe que a mãe expulsou ela de casa. Então aí o ódio dela aumentou e você vê que está até hoje. E ela não consegue ter equilíbrio, não consegue ter saúde, não consegue trabalhar, não consegue... E hoje ela se voltou para o animal. Então ela está na inversão. Então ela está totalmente invertida no instinto. E ali bate no marido, bate na filha. Então tá assim uma coisa que ela não é nem desse país aqui, ela é de outro país. E lá a polícia, o vizinho chama, vem, né? Então... Já chamaram até a polícia para ela. Sim, várias vezes. Nossa, e nem assim ela conseguiu extrair alguma lição disso? Não, e é um caso assim muito difícil, né? Então você vê que às vezes aquela impressão que se cria naquela consciência infantil, aquilo pode perdurar a vida toda, né? E vai atravessar vidas, porque o padrão emocional herdado de pai e mãe atravessa vidas. É o DNA familiar, né? Que você fala, Sim. né? Que a gente absorve e a gente reproduz. Reproduz. Então, essa sombra aí a gente tem que saber entender, porque ela faz parte da nossa evolução. Nós somos luz e sombra. E a gente tem que entender que tudo acumula na sombra, né? Ali a gente joga tudo, né? Vai depositando, né? E como fazer para entender essa sombra? Então, dentro da numerologia, eu tenho técnica para fazer a pessoa entender. E dentro da astrologia? A gente tem as técnicas também, né, Cleusa? E é aquilo que eu sempre falo. Às vezes a pessoa não quer falar ou não quer tocar num assunto, mas às vezes está tão claro no mapa para a gente que aquilo tem que ser trazido à tona. Então, você observando lá planetas em casa 12, a casa 8, ou até mesmo a casa 4 dessa pessoa, que vai falar da base. Sim. Então, porque a casa 4 não é só a mãe, é a base da pessoa. Então, a assim, educação que ela recebeu, a né? infância dela está representada ali. Sim. Então, assim, ali você bate o olho, você já sabe que tipo de infância ela teve. Se tiver planeta, então, dependendo do planeta, vai tornar tudo mais conturbado ainda. Sim. Então, então tem ferramentas para a pessoa querer sair disso, né? Então, a astrologia vai clareando, vai mostrando o que está impregnado naquela consciência infantil, como a numerologia também. Então, você vê na numerologia, eu sempre explico o lado luz e o lado sombra da pessoa. Tem até uma técnica que você usa, né? Que é aquela das estrelas lá que você faz. Sim. Que é bem bacana, né? Porque ali você consegue enxergar bem isso, né? Que eu denomino a estrela da vida. Então, aquela estrela, quando você se olha através dela, você vê o ser magnífico que você é. Porque nós somos seres de luz, nós somos seres magníficos. Só que a gente já vem para a Terra já sabendo que vai passar por essas... Tentações, privações, vai né? passar por essa sombra. E como você já vem com consciência que é um hospital-escola, então você sabe que você vai passar, muitas vezes, você vai passar por dor. Não é necessário. Mas ali na nossa formação, até na célula embrionária, você não recebe a impressão do amor, você não recebe aquele amor daquele casal. E ali você já sente a dor da rejeição. E aí isso vai impregnando no consciente daquela criança inferioridade, o vazio, então o medo. Então vai tudo isso. E depois, para desimpregnar isso, porque é a impressão, né? O que é impressão? É aquilo que deixa marcado, né? Uma mancha, né? É igual tinta, né? Quando você imprime alguma coisa, né? É uma imagem, né? Então, aquilo lá, para você apagar, dá trabalho. Dá. Por isso que eu uso a técnica da constelação junto com a terapia quântica. Porque
a constelação você vai trabalhar nas raízes, que já vem lá da ancestralidade. E trabalha ali Aquela estrutura, né, da família que se formou, né? Sim, aí trabalha o arquétipo pai e mãe, para poder também soltar amarras que já vêm lá da célula embrionária. Então, assim, a terapia quântica, ela trabalha muito nas raízes dos problemas. Então, trabalha ali, principalmente, essa parte de rejeição, medo, incerteza, insegurança, sentimento de não merecimento, sentimento de depreciação. Então, tudo isso é trabalhado com a terapia quântica. E a constelação complementa, aí vem o mapa numerológico, o astrológico, o tarô. Então, olha o conjunto de ferramenta que a gente tem que usar, às vezes, para auxiliar uma pessoa, né? Porque tem algumas que é que nem um coco, né? Para você acessar aquilo que está lá dentro, tem que quebrar, tem que dar... tem que... Vai ter um trabalho, né? Vai. Então os nossos telefones, aquelas pessoas Marcos, coco, né? Precisa de mais ajuda. Vou passar os telefones, então, para quem quiser fazer seu mapa, ou passar em consulta com a Cleusa, é o 913 16 2396. Temos também o 985 55 6364. E para quem quiser fazer o mapa astrológico, é o 985 78 2382. E quem quiser mandar uma mensagem para mim, é o 940 32 8391. E essa semana eu coloquei uma promoção que vai até segunda-feira. Então, assim, para poder auxiliar as pessoas, principalmente nesse momento, porque a pandemia veio despertar esse lado sombra em muita gente, né? Até por isso que a gente trouxe essa oração, né? Essa oração, por quê? E quem quiser essa oração, depois é só pedir para a Stephanie, que eu vou mandar para ela. E depois eu vou gravar e pôr no YouTube também. Então, tá essa promoção de mapa, mais o tarô, tanto o astrológico como o numerológico, já para dar uma posição e mostrar para você o que tem que ser trabalhado. Porque não adianta você só mostrar. Então, tem que indicar para a pessoa aquilo que ela precisa fazer, né? Porque uma coisa só não dá conta. Que nem essa moça que eu falei no começo, eu indiquei para ela passar com um psiquiatra, um psicólogo, para poder auxiliar. Porque tem que haver um conjunto de técnicas para poder desimpregnar o inconsciente dessa pessoa com todas essas impressões. Eu trabalho também, um outro trabalho que eu realizo para auxiliar, a criança interior, porque tudo vem na criança, né? Vem dessa criança que a gente carrega, né? Sim, ali ela é uma consciência infantil, porque tudo é consciência, né? Então se cria aquela consciência infantil impregnada com todas as impressões que já vem desde a célula embrionária. Então, e aquela criança muitas vezes toma a nossa frente, né? Por isso que às vezes a gente age que nem criança, birrenta, né? Muita gente, viu, Cleusa? Muita. E você vê isso, gente, por exemplo, em pessoas... A gente vê no dia a dia, né, Pedro? Pessoas de idade é pior ainda, porque ali a birra vira teimosia, né? Porque daí já é um adulto. Então aquela criança birrenta, ela se transforma num adulto teimoso, né? Então aquela teimosia que quer se impor de qualquer forma, né? Então é difícil entender, né? Que nem o caso dessa cliente, né, que você falou, para ela entender que o ódio que ela nutre pela mãe, né, porque ela nutre esse ódio, né? Ela está cultivando há anos, né? E isso só faz mal para ela, né? Só porque ela está ficando, ela está se definhando, ela não tem nem 60 anos, parece que ela já tem mais de 70. Então, por quê?
ela está se definhando, até está com um princípio de leucemia, porque é uma desistência da vida. A vida se tornou tão ruim para ela que ela quer se libertar desse corpo. E você vê que ela se voltou totalmente, ela tem 40 gatos, imagine. Então... É uma gataria. Lá no país dela, ela gasta em torno de 17 mil reais, né, que seria aqui para nós, de ração para os gatos, de cuidado. Então, você vê, olha só, e ela não tem cuidado com ela, não tem cuidado com a aparência dela, não A tem gente cuidado. já teve uma cliente assim que era com cachorro, né? Sim, até ela tinha o cheiro do animal, né? Então, porque a pessoa se impregna tanto dessa inversão, porque a gente tem que cuidar do animal, sim, mas tudo tem que ter limites, né? Então, a gente tem que separar os reinos. Então, ele faz parte, mas, assim, a gente tem que ver o reino humano, que a gente veio aprender no reino humano. Porque eu falo assim, se relacionar com o animal é fácil. Você xinga o bichinho, chuta, dali a pouco ele está te lambendo. Então, agora faz isso com o ser humano. Ele vai revidar. Ele vai reagir, né? E tem uns que não esquecem, né? Não esquece. Então, é isso que a gente precisa ver, essa inversão, né? Eu falo tem que se cuidar do animal, tem que se dar amor, tem que se dar carinho. Se adotou um bichinho, cuida dele. Você é responsável por ele. Você é responsável por ele, porque ele é irracional. Ele não raciocina, mas você sim. Então, adotou o bichinho, cuida dele. Não maltrate nenhum bichinho. Não abandona, né? Mas saiba diferenciar. Né? Que o animal é o animal, o ser humano é ser humano, né? E até, assim, é uma forma de você ajudar esses animais é procurar novos lares para eles, para você não ficar responsável por 40 animais. Porque ali você vira também ali junto, né? Que aí é aquilo que a gente fala, a gente tem que ajudar o outro, mas tem que se ajudar também. Sim. E isso vale para esse caso também, né? Por isso que eu falo, a beleza de se ajudar o próximo depende do quanto você se ajudar primeiro, né? Então fica essa frase para os ouvintes, né? Sim. Que é aquele negócio, se você quer ajudar os outros, se ajuda primeiro. Sim, e principalmente entendendo esse lado sombra, onde estão armazenados tudo que a oração diz, né? Que está lá impregnado no nosso inconsciente. Então, hoje, na segunda parte, a gente não vai ter o atendimento do ouvinte. Dá tempo de atender um ouvinte, se quiser ligar, porque vai ter uma entrevista com um rapaz falando aqui a respeito de óculos, né? E a importância também de ter uma boa orientação para você adquirir um óculos ali equilibrado, certinho, né? Então, tem tudo isso. Então, se alguém quiser ligar, o telefone é o 31710221. E se você quiser marcar uma consulta, aproveitando a promoção que foi dada aí de mapa com tarô, mapa astrológico, mapa numerológico, é 9113 16 2396. Então, 913 16 2396. E o 940 32 8391. E para o mapa astral? É o 985782382. E também ver esse programa no YouTube, né, Cleusa? Sim. No seu canal do YouTube. É só se inscrever lá, né, Cleusa Cirilo, que amanhã ou depois já está disponível.